Elias. Um nome que ressoa através dos tempos, carregado de significados profundos e histórias poderosas. O nome evoca imagens de poder e fogo, de um homem que parecia ter o próprio céu ao seu comando. Um profeta que desafiou reis e fez chover fogo do céu. Elias era um símbolo de coragem e determinação, um verdadeiro guerreiro espiritual. Mas Elias também era um homem como nós. Ele não era apenas um herói distante e inatingível. Ele era humano, com todas as complexidades e fragilidades que isso implica. Um homem de fé profunda, sim, mas também de medos e dúvidas. Ele enfrentou desafios assustadores. Em muitos momentos ele se sentiu sobrecarregado e sozinho. Elias conhecia a solidão da luta. Ele sabia o que era se sentir isolado, sem ninguém para compartilhar o peso de suas batalhas. E, em seus momentos mais sombrios, ele descobriu a força e o conforto em Deus. Ele aprendeu que mesmo nas horas mais difíceis, não estava realmente sozinho. Assim como Elias, nós também enfrentamos gigantes em nossas vidas. Desafios que parecem intransponíveis, problemas que nos fazem questionar nossa própria força. Momentos de medo, incerteza e desespero. Todos nós passamos por períodos em que a esperança parece distante e a escuridão avassaladora. Mas a história de Elias nos oferece esperança. Ela nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há uma luz no fim do túnel. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que há sempre alguém, ou algo, pronto para nos apoiar e nos ajudar a seguir em frente. Deus que sustentou Elias está conosco também, pronto para nos fortalecer e nos guiar. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio, sempre presente em tempos de necessidade. Imagine o cenário: Israel, dividido e sedento da presença de Deus. O rei Acabe e sua rainha, Jezabel, adoravam Baal, levando o povo a se afastar do Deus verdadeiro. Elias, um homem de fé inabalável, confrontou o rei e desafiou os profetas de Baal. Ele propôs um teste: 2 altares, um para Baal e outro para o Deus de Israel. Aquele que enviar fogo do céu para consumir o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro, proclamou Elias. A multidão observava, o coração batendo forte. Os profetas de Baal clamaram a seu Deus durante horas, dançando e se mutilando. Mas o céu permaneceu silencioso. Então, chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor, colocou o sacrifício e orou com simplicidade e fé. De repente, o céu se abriu e fogo do Senhor desceu, consumindo o altar e o sacrifício em um instante. A multidão caiu de joelhos, reconhecendo o poder do Deus de Israel. A fé de Elias, demonstrada em ação, trouxe vitória e restauração. Após a vitória triunfante, Jezabel, furiosa, jurou vingança contra Elias. A rainha, conhecida por sua crueldade e determinação, não podia aceitar a humilhação que sofreu. Ela enviou mensageiros para proclamar sua ameaça, prometendo que Elias pagaria com sua vida pelo que havia feito. A notícia se espalhou rapidamente, e o profeta, que antes era visto como um herói, agora se tornava um alvo. O medo se apoderou do coração do profeta. Elias, que havia demonstrado tanta coragem diante dos falsos profetas, agora sentia o peso da ameaça de Jezabel. Ele sabia do que ela era capaz e temia pela sua vida. Cada som, cada sombra, parecia trazer consigo a promessa de morte. Ele, que havia enfrentado reis e multidões, agora fugia para salvar sua vida. A coragem que antes o sustentava parecia ter desaparecido, substituída por um instinto primitivo de sobrevivência. Elias correu sem olhar para trás, cada passo ecoando seu desespero e sua vontade de viver. Elias se viu sozinho, exausto e com medo, no deserto. O calor escaldante e a vastidão do deserto refletiam seu estado interior. Ele estava isolado, sem ninguém para confortá-lo ou oferecer ajuda. A solidão era esmagadora, e o desespero crescia a cada momento. Ele clamou a Deus em desespero: "Basta! Tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Suas palavras eram um reflexo de sua profunda angústia e sentimento de inutilidade. Elias, o grande profeta, estava à beira do colapso.
questionando seu propósito e sua missão. Em seus momentos mais sombrios, Elias questionou sua fé e sentiu o peso da solidão. Ele se perguntava se todo o seu esforço havia sido em vão, se realmente estava cumprindo a vontade de Deus. A dúvida corroía sua alma, e a escuridão parecia envolvê-lo por completo. Ele era um homem de Deus, sim, mas também um homem de carne e osso, sujeito ao medo e ao desânimo. Elias, como qualquer outro ser humano, tinha suas fraquezas e momentos de dúvida. No entanto, foi precisamente nesses momentos de vulnerabilidade que ele encontrou a força para continuar, lembrando-se de que, apesar de tudo, Deus estava com ele. No deserto árido, Deus encontrou Elias. Ele estava exausto, desanimado e sentia-se completamente sozinho. O deserto, com sua vastidão e silêncio, parecia um lugar de desespero. Mas foi exatamente ali, nesse ambiente inóspito, que Elias teve um encontro transformador. Não em um vento forte, nem em um terremoto, nem em fogo. Deus não estava nas manifestações grandiosas e assustadoras da natureza. Elias esperava encontrar Deus em algo poderoso e evidente, mas Deus escolheu se revelar de uma maneira inesperada, mas em um sussurro suave e silencioso. Foi nesse momento de quietude que Elias ouviu a voz de Deus. Um sussurro que trouxe paz ao seu coração e clareza à sua mente. A presença de Deus era sentida de forma íntima e pessoal. Deus o alimentou, o confortou e o guiou a uma nova jornada. Ele não apenas falou com Elias, mas também cuidou de suas necessidades físicas e emocionais. Deus providenciou alimento e água e deu a Elias a força necessária para seguir em frente. No silêncio do deserto, Elias encontrou a força para continuar. Ele descobriu que, mesmo nos momentos mais difíceis, a presença de Deus é constante e reconfortante. O deserto, que antes parecia um lugar de desolação, tornou-se um santuário de renovação espiritual. Em nossas vidas corridas e barulhentas, também podemos nos sentir perdidos e sozinhos. A agitação do dia a dia, muitas vezes nos afasta da paz e da tranquilidade que tanto desejamos. O barulho constante pode nos fazer esquecer da presença de Deus. Mas, assim como com Elias, Deus nos convida a encontrá-lo no silêncio. Ele nos chama a desacelerar, a buscar momentos de quietude onde possamos ouvir sua voz. É nesses momentos de introspecção que podemos sentir sua presença de forma mais profunda. Desligue o barulho do mundo, acalme seu coração e ouça a voz suave e amorosa de Deus sussurrando em sua alma. Encontre tempo para se afastar da agitação e se conectar com o divino. No silêncio, você descobrirá a paz e a força que só Deus pode oferecer. A história de Elias nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir mesmo quando temos medo. Elias sentiu medo, mas confiou em Deus e enfrentou seus gigantes. Da mesma forma, você tem gigantes para enfrentar medos, dúvidas, inseguranças. Mas lembre-se de que o mesmo Deus que estava com Elias está com você. Não tenha medo de se levantar, de lutar por aquilo que você acredita, de ser a voz da verdade em um mundo que precisa ouvi-la. Elias nos ensina a importância de ouvir a voz de Deus. Em meio ao caos e às distrações da vida, precisamos aquietar nossos corações e sintonizar a sua frequência. Deus fala de maneiras diferentes, através da sua palavra, da oração, da natureza, de outras pessoas. Esteja atento aos sussurros suaves, às intuições, aos sonhos. Confie que Deus está guiando seus passos, mesmo quando você não consegue ver o caminho à sua frente. Ele está com você a cada passo do caminho. Senhor, assim como você encontrou Elias em sua hora de necessidade, encontre-nos em nossas lutas. Dê-nos a coragem para enfrentar nossos gigantes, a fé para confiar em seu plano e a sabedoria para ouvir sua voz suave. Guie nossos passos e nos sustente com sua força quando nos sentirmos fracos e desanimados. Lembre-nos de que nunca estamos sozinhos, pois você está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. A história de Elias te inspirou? Compartilhe essa mensagem com alguém que precise de encorajamento hoje. Curta este post e inscreva-se no canal para
para mais mensagens de fé e esperança. Juntos, podemos fortalecer uns aos outros em nossa caminhada com Deus.